No mar de dúvidas, há duas maneiras de aprender qualquer coisa. Uma leve, suave, com informações corretas, mas superficiais, que, pela incompletude da lição, não indo aos assuntos a ela correlatos, acaba sendo insuficiente para permitir a fixação da aprendizagem. É o método que pode agradar e até divertir o leitor menos exigente, mas não lhe garante o sucesso do conhecimento. A segunda maneira é aquela que procura dar um passo à frente da resposta breve e imediata. Estabelece relações entre a dúvida apresentada e outros assuntos afins, de modo que, aprofundando um pouco mais a lição, amplia o conhecimento e garante sua permanência, porque não se contenta em ficar na superfície dos problemas e das dúvidas. Falamos em superfície e a palavra nos sugere agora uma comparação entre duas maneiras de aprender de que vimos tratando. A primeira ensina a pessoa, no mar de dúvidas, a manter-se à superfície, não afunda, mas não sai do lugar. A segunda, além de permitir à pessoa permanecer à superfície, ensina-lhe a dar braçadas, ir mais além. Assim, pela primeira maneira, a pessoa boia. Pela segunda, nadando, avança e chega a seu destino. Este, na ponta da língua, adota a segunda maneira de ensinar por acreditar que é mais útil a quem quer aprender. Por tudo isto, este volume constitui leitura útil e indispensável a professores, alunos e a quantos profissionais que procuram escrever em conformidade com a língua padrão. Evanildo Bechara. Olá, você está no canal Literologia, um espaço usado para falarmos sobre língua portuguesa, literatura, filologia, etimologia, linguística e diversos assuntos ligados à questão de leitura e interpretação de textos, sobretudo relacionados à nossa língua vernácula, língua portuguesa. E eu acabei de ler o que há na contracapa do primeiro livro, aliás, do volume 1, da coletânea Na Ponta da Língua, gente. Eu acabei de ler um trecho do professor Evanildo Bechara e outro dia eu, olhando coisas na internet, acabei me deparando com essa coletânea Na Ponta da Língua, que é uma coletânea de organização de textos de diversos grandes autores e estudiosos da língua portuguesa, dentre os quais Silvio Elia, Antônio Basílio Rodrigues, Evanildo Bechara, Gladstone Chaves de Melo, Maximiano de Carvalho e Silva, Horácio Rolim de Freitas, diversos outros autores. Então, já apresentando este primeiro volume aqui, é organizado pelo Silvio Elia, Antônio Basílio Rodrigues, Evanildo Bechara, Gladstone Chaves de Melo, Maximiano de Carvalho e Silva. É pela editora Lucerna. São 5 volumes, gente, aqui, olha, eu vou apresentar a vocês. Volume 1, volume 2, o volume 3 houve um erro, acho que na hora de eu clicar o 3, eu cliquei foi o 5 e vieram 2 livros de volume 5, aqui o 4 e aqui 2 livros do volume 5. Então estou com 2 livros sobrando aqui, gente, desse volume. Estou pretendendo adquirir, obviamente, o 3, né, para ficar com a coletânea completa. E aí, gente, este projeto, vou pegar aqui o livro 1 para a gente ver a ideia desse projeto. São pequenos textos, pequenas dúvidas. O primeiro volume aqui é de 1998 e depois ele vem, obviamente, sendo atualizado, né? Então, são textos curtos de autores renomados, como Evanildo Bechara, Gladstone Chaves de Melo, Silvio Elia e diversos outros autores. E são textos realmente muito curtos, uma folha. Ó, o primeiro texto aqui, por exemplo, o título é Imexível, uma injustiça a ser reparada, é um texto do Evanildo Bechara. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Pronto, aqui está o texto. Em seguida já tem um texto do Gladstone Chaves de Melo. Preservemos o vernáculo, um texto muito bom também. Depois temos um texto Sujeito regido de preposição do Silvio Elia. E aí vai seguindo por diversos textos muito bons, pessoal. Indo de encontro ao desvio, de 1990. E aqui tem a data, porque esses textos foram publicados em jornais. E aí, em jornal, era folha semanalmente.
e aí depois foram reunidos, compilados para esta coletânea. Então, no primeiro volume, deixe-me mostrar aqui a vocês quais são os principais títulos. Imextível, uma injustiça a ser reparada, preservemos o vernáculo, sujeito regido de preposição, indo de encontro ao desvio, uma dúvida de concordância, 1 milhão de pessoas foi ou foram à peça, é um texto do Evanildo Bechara. Ainda agressões ao vernáculo, é do Gladstone Chaves de Mello. Na onda do anglicismo, Silvia Elias. 3 questões de língua portuguesa, aí tem a palavra si, a palavra si. Reflexões sobre a reforma ortográfica, do Evanildo Bechara. Sobre demonstrativos, saber ler, inovações de regência verbal, a maior palavra do português, resposta a consulentes. Esse texto aqui eu li, gente, mas aí ele não tinha ainda aquela palavra que hoje é considerada a maior palavra de língua portuguesa, que é pneumo ultramicroscópico sílico vulcano coniótico, né? Essa palavra. Então aqui há ainda aquela questão do anti-inconstitucionalissimamente e tal. Neologismos, prosódias, e aí tem verbo pesar, fraseologia, etc. Escrever certo, escrever bem. Crase, ainda sobre crase, são diversos textos mesmo interessantíssimos sobre Congresso Brasileiro e Unificação da Ortografia, diversos assuntos, muito bons, isso no primeiro volume. No segundo volume, de 2002, tem aqui pacotinho de erros 2, 3, Uma Flor do Lácio, uma referência ao poema do Olavo Bilac, Última Flor do Lácio, aliás, o do Látio, que é a língua portuguesa, que é considerada a última flor do latim, né? A herança do latim. Cuidado com os moedeiros falsos. Poderia-se, que é a questão do poder-se e tal. Língua e cultura. Tem diversos textos, diversos mesmos. Eu vou falar depois cada um deles, então, aqui, pra você ter uma noção aqui. São muitos textos mesmo, tá? Então, é uma coletânea completa, são 5 volumes. E para concluir, gente, eu vou ler aqui a ideia mesmo da abertura. O que é que diz esse texto aqui de A. Gomes da Costa? Foi uma sugestão do professor Evanildo Bechara. Todas as semanas, o jornal O Mundo Português reservaria um espaço para publicar artigos sobre questões do idioma e da gramática. O trato foi fechado e assim os leitores de Na Ponta da Língua tiveram privilégio, nestes últimos anos, de aprender muito com os mestres do Instituto de Língua Portuguesa. Dos brasileirismos às consoantes mudas, da fonética à sintaxe, da etimologia ao léxico, dos pronomes ao sujeito oculto, foram centenas de lições publicadas até hoje, exímias na apresentação e na didática, como era natural, sendo escritas por quem o foram. Com elas, os leitores daquele semanário instruíram-se e enriqueceram seus conhecimentos. Mas a página de um jornal, como As Rosas de Malherbe, dura apenas uma manhã de sol. E estes textos, tão bem preparados e tão densos nos ensinamentos, não podiam perder-se no arquivo da redação. Observe-se de passagem que foram publicados numa altura em que na imprensa brasileira já não se concedia espaço para as questões do vernáculo. Com a morte do professor Napoleão de Almeida, que durante muito tempo no estado de São Paulo manteve sua coluna para dirimir dúvidas e elucidar controvérsias sobre as palavras e a gramática, terminou praticamente esse magistério que alguns jornais mantiveram durante muitos anos, cuidando das coisas do idioma, como cuidavam da vária parlamentar e do noticiário da cidade ou da previsão do tempo. Por isso, ganhou maior significado a proposta dos professores do Instituto de Língua Portuguesa. Tanto assim que, por sua influência ou não, hoje outros jornais de grande dimensão abriram seus quartos de páginas para tratar da língua viva e da forma de escrever melhor. Dizíamos, entretanto, que estas lições não poderiam ficar restritas aos leitores de um semanário voltado basicamente para a comunidade portuguesa do Rio de Janeiro. Por isso, a diretoria do Liceu Literário Português resolveu, em boa hora, editar uma coletânea das mesmas. Ao congratularmos-nos
com a iniciativa, queremos, acima de tudo, registrar o nosso profundo reconhecimento e admiração por esses mestres incansáveis e competentes que simultaneamente aceitaram também o convite para criar dentro do Liceu Literário Português um foco permanente de ensino e de pesquisa sobre o idioma. Desde então, todos os dias tivemos a oportunidade de avaliar o seu saber, a sua dedicação e a forma inteiramente desprendida com que, na cátedra ou na revista Confluência, nos congressos ou nos cursos, na investigação ou nas palestras, se entregaram a ensinar a língua de Camões e de Machado de Assis. Muito já lhes devíamos antes, pelo magistério e pelo trabalho, mas ficamos a dever-lhes muito mais e nem sabemos agora como quitar essa dívida que é de Portugal. Então, gente, esta foi a apresentação da coletânea Na Ponta da Língua, compilada, organizada por diversos outros autores. Eu citei alguns, mas depois vem outros autores nas últimas coletâneas também. O Evanildo Bechara se conserva sempre, que bom, né? E outros autores também. Depois eu posso tratar de coisas mais específicas, de alguns textos específicos aqui em cada uma coletânea. Talvez seja possível apresentar individualmente cada livro da coletânea. Por enquanto é isso. Peço que você compartilhe o vídeo, comente para que nós possamos chegar a mais pessoas. Até a próxima. Um abraço.